Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Olá, que bom que você está com a gente neste culto online da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ferrabras, aqui de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Saúde a nós com esta palavra de Marcos, capítulo 16, verso 16, neste 9º domingo após Pentecostes, e é muito bom ter a sua companhia do outro lado através das telas. E claro, se você é novo ou nova por aqui ou ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. Quero incentivar você a fazer isso, porque isso ajuda muito o canal da Paróquia Ferrabras e para que também a Palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Então, desde já, muito obrigado pela sua inscrição e também por você ativar o sininho. E nós não estamos reunidas neste culto online em nosso próprio nome, mas nós nos reunimos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Deus de todo amor, graça e misericórdia, agradecemos a Ti pelas nossas vidas e pela oportunidade que temos de sempre ouvir a Tua palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir da Tua palavra. Isso já nos ajuda a distinguirmos as mentiras da fé das verdades sobre a fé. Esse tema tão importante que queremos aprender, refletir neste culto. Pedimos que o Senhor perdoe a nossa falta de fé quando não cremos, quando não confiamos no Senhor suficientemente, quando cremos mais nas nossas forças, nas nossas energias, em nós mesmos que no Senhor, ou também pedimos perdão quando nossa fé é alienada, quando nossa fé não tem pé no chão, quando nossa fé fecha os olhos para o sofrimento de irmãos e irmãs, de pessoas nas ruas, enfim, os sofrimentos dessa sociedade em que vivemos. Por isso pedimos o Teu perdão e a Tua misericórdia, pedimos que o Senhor nos conserve na verdadeira fé e que o Senhor coloque sempre a nossa fé com o pé no chão, imersa na realidade do mundo em que vivemos. Pedimos que o Senhor nos ilumine através da Tua palavra e que o Senhor também venha falar conosco em nossas mentes e em nossos corações e que Teu Santo Espírito, o convencedor, esteja com cada uma que está acompanhando este culto online. Assim nós pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E assim convido a ouvirmos da leitura bíblica prevista para este domingo, conforme o lecionário comum revisado, leitura de Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 3 e 8 a 16, onde a palavra de Deus nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar os nossos caminhos. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, como ter fé quando aparentemente o mundo ao nosso redor está desabando? Como ainda crer em Deus quando tragédias e mais tragédias se fazem cada vez mais presentes? Como ter fé quando enfrentamos crises emocionais? Como crer em Deus quando a doença faz parte da nossa vida? Como ter fé quando há conflitos na família? Como ter fé quando poderosos entram em conflito armado? Como perseverar na fé quando enfrentamos o luto? Enfim, como ter fé? A grande verdade é que somos tentados diariamente em nossa fé. Todos os dias aparecem novos problemas que nos tentam a descrença e a acreditarmos que Deus, a salvação e o céu não passam de uma mentira mitológica, assim como o Papai Noel e também o Coelhinho da Páscoa. O mundo está se tornando cada vez mais descristianizado. Por isso torna-se cada vez mais difícil ter fé em meio a pessoas que convictamente não possuem fé. Esse é o problema do ateísmo, da descrença, da desistência da fé. De outro lado, há o grave problema das fés falsas, que manipulam, escravizam e abusam da mente das pessoas. Se de um lado enfrentamos a descristianização do Ocidente, de outro vemos acontecer uma espécie de pseudo-cristianização, onde os conteúdos da fé são manipulados para que pessoas sejam manipuladas e sirvam ao interesse de quem se aproveita da fé para encher seus bolsos. São igrejas comerciais, onde há apenas negócios da fé e muita corrupção.
Portanto, como viver pela fé em um mundo que, de um lado, perdeu a fé e de outro tem fé demais em mentiras golpistas? Como viver a fé verdadeira em um mundo que tenta nos convencer a todo custo de que todas as fés são válidas e igualmente salvíficas? E aqui não estou falando da questão do respeito, mas das pessoas que já não sabem mais no que creem. Na pregação deste 9º domingo após Pentecostes, convido a refletirmos em 2 pontos. O primeiro, as 3 mentiras, e o segundo, as 3 verdades sobre a fé. Vamos lá, as 3 mentiras, e a primeira mentira é fé e conhecimento. Essa é a primeira mentira, fé e conhecimento. Muitas pessoas confundem conhecimento com a fé. Acreditam que por conhecerem bastante da Bíblia, também possuem fé em abundância. Acham que entender intelectualmente a palavra de Deus já é suficiente para a sua vida cristã. Entretanto, conhecimento bíblico ainda não é a fé. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mesmo assim não chegou a crer. João 18:33 e até 19:11. Os soldados aos pés da cruz chegaram a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, porém não chegaram a crer, conforme Mateus 27:54. Os religiosos aos pés da cruz também fizeram uma confissão sincera sobre Jesus, mas em tom de deboche, conforme Mateus 27:2. Ter conhecimento bíblico e teológico, por mais profundo que seja, ainda não significa ter fé. Até mesmo saber que Deus existe e que existe um único Deus, também não significa ter uma fé verdadeira. Tiago, o irmão de Jesus, nos diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Tiago 2:19. Ou seja, se você diz que acredita em Deus, poxa, que legal, até os demônios sabem fazer isso. Portanto, conhecimento bíblico é importante, assim como o conhecimento sobre Deus é importante. Agora, o conhecimento em si ainda não significa uma fé verdadeira. A segunda mentira, fé é sentimento. Essa é a segunda mentira. Muitas pessoas confundem a fé com as emoções. Para estas pessoas, a fé é um êxtase advindo de uma experiência religiosa com Deus. Se a mentira do conhecimento é sobre algo racional, a mentira do sentimento é algo emocional. Para estas pessoas, a presença de Deus só será sentida quando o louvor for empolgante, quando a iluminação for inebriante e quando a pregação falar aquilo que queremos ouvir. Isso excluiria Deus do sofrimento. Se a presença de Deus está apenas onde podemos sentir, então como explicar a presença de Deus em meio ao luto, à dor e ao desespero? Aliás, na Bíblia, a presença de Deus se manifesta justamente em momentos de sofrimento. Os profetas foram perseguidos e alguns mortos. João Batista teve sua cabeça decapitada. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi crucificado. Paulo foi apedrejado, preso, morto. Todos os discípulos, com exceção de João, foram mortos pelo Império Romano. Mas será que em todos esses sofrimentos Deus estava ausente? Ao contrário, Deus continua presente mesmo quando não conseguimos sentir a sua presença entre nós. Isso acontece quando decidimos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. A terceira mentira, a fé é energia positiva, e essa é uma das mais presentes hoje. Uma das mentiras mais recentes sobre a fé é quando a fé é confundida com a emanação de energias positivas. É modinha do momento. Artistas de várias emissoras de televisão têm colocado a doutrina da energia positiva para dentro das nossas casas. Parece ser algo bonito. O que a gente esquece é que a isca é bonita para o peixe. No momento em que a armadilha se torna visível, ninguém cai nela. Fé não é energia positiva ou
pensamento positivo. Fé não é a convicção de eu tanto pensar em algo, querer ou torcer por aquilo, então vai acontecer. É assim que diz a propaganda, que talvez você já viu na sua televisão: enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé, do site betfair.com. Betfair.net sabe, se existe uma coisa que o brasileiro tem, é fé, não é? Pode apostar! Fé no seu time, no seu jogador favorito. E diz aí, quem nunca botou uma fé naquela virada impossível, naquele empate sofrido? Enquanto tiver 1% de chance, a gente tem 99% de fé. Afinal, em Betfair.net, todo resultado é possível. Esse tipo de propaganda me assusta, porque faz as pessoas confundirem futebol com fanatismo. E quando os pensamentos positivos e as energias positivas não foram suficientes, aí parte-se para as energias de fato, através da agressão física, daquelas que possuem um time diferente. A torcida é válida, querer muito algo é válido, esperar por uma vitória é válido, só que isso ainda não é a fé. Mas então o que seria a fé se ela não é conhecimento, sentimento ou energia positiva? O que é a fé segundo a própria palavra de Deus? Quais deveriam ser as nossas convicções sobre a fé enquanto pessoas cristãs? Após falarmos das 3 mentiras sobre a fé, vamos às 3 verdades da mesma. E a primeira verdade: fé é dádiva, ou seja, fé é presente. A fé verdadeira não é uma construção humana, mas um presente dado por Deus. Ninguém pode crer em Deus a partir do seu próprio esforço. Esse é um dos grandes problemas das 3 mentiras sobre a fé. Todas elas dependem do esforço humano. O apóstolo Paulo nos diz, conforme Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E olha o que ele diz: e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus e não uma produção humana. Assim nos diz o teólogo e professor Dr. Euler Renato Westphal: fé é dom de Deus que renova o ser humano. Pela fé morre o velho homem, aquele que se fundamenta nas suas possibilidades e nos seus recursos. Quem vive é Cristo, e não mais o eu piedoso que quer fazer por merecer a graça e os favores de Deus. Por meio de Jesus, somos ao mesmo tempo pecadores e justificados, diz ele. Portanto, ninguém pode crer em Deus sem antes o próprio Deus nos conceder o dom da fé. Martinho Lutero diz também lá no seu Catecismo Menor, ele diz assim: creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. A segunda verdade sobre a fé é que fé é confiança. A verdadeira fé é confiança na honestidade de Deus. Ele prometeu algo e sempre cumpre aquilo que promete. Portanto, a fé não é o pensamento positivo sobre as coisas que queremos ou até precisamos, mas confiança na própria vontade soberana de Deus. No pensamento positivo, é o meu desejo que está em questão. Na fé, é a vontade de Deus que está em questão. Por isso, o desconhecido autor da carta aos Hebreus faz uma lista de personagens bíblicos que confiaram em Deus, a exemplo de Abraão, que obedeceu a Deus ao ponto de estar disposto a entregar o seu próprio filho Isaque em sacrifício lá no Monte Moriá. Aquele não era o desejo de Abraão, mas era a vontade de Deus. Abraão confiou em Deus. No fim das contas, nós lembramos da história: Isaque foi poupado e um cordeiro foi sacrificado em seu lugar, assim como Jesus é o cordeiro que veio para ser morto em nosso lugar. Portanto, fé é
confiança. E a terceira verdade sobre a fé, fé é relacionamento. A verdadeira fé terá o seu centro em Jesus Cristo enquanto revelação de Deus na história. Por isso, a fé não é apenas o conhecimento intelectual sobre Cristo ou o saber de Cristo, mas ter um relacionamento com Cristo. Assim, haverá exclusividade sobre a fé. Quando dizemos que cremos em Cristo e buscamos um relacionamento com Ele, percebemos que nem todas as fés combinam com aquilo que é testemunhado nas Escrituras. Assim, as múltiplas filosofias de vida darão lugar à fé, a meditação enquanto esvaziar a mente dará lugar à meditação enquanto encher a mente com a palavra de Deus, a reencarnação dará lugar à esperança da ressurreição, as generalizações sobre Deus darão lugar à crença no Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim por diante. Não há como ser cristão e ter fé sem que Jesus faça parte de nossas vidas diariamente e não apenas em alguns domingos quando viemos ao culto cristão ou assistimos ao culto online. Aliás, nós como luteranos somos muitas vezes preguiçosos neste assunto. Pessoas de outras fés talvez sejam muito mais comprometidas com o culto cristão que a gente que esporadicamente aparece na igreja. Relacionamento pressupõe confiança e compromisso. Ou você de fato faz parte do reino de Deus e vive o seu batismo com alegria, buscando da palavra e da oração todos os dias, participando com alegria de todos os cultos, ajudando nos serviços do reino de Deus, ou somos apenas fiéis nominais, com aparência cristã, mas sem essência alguma da palavra de Deus. Vir em todos os cultos não é fanatismo, mas relacionamento com Deus não é obrigação, mas é alegria. E só esse fato já demonstra se estamos buscando primeiramente o reino de Deus em nossas vidas e famílias ou não. Amados irmãos, amadas irmãs, busquemos a verdadeira fé cristã. Em toda a história da Igreja, os verdadeiros cristãos precisaram combater ventos de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Hoje não é diferente. Há muitas fés, muitas doutrinas, mas também muito abuso, muita lavagem cerebral, muita manipulação da Bíblia e das mentes. Estejamos atentos. O diabo tentou Jesus através da própria palavra. Portanto, tenhamos tamanha confiança em Deus para que, assim como Jesus, saibamos responder às mentiras do inimigo com a própria palavra. Além disso, a fé não é um fenômeno apenas individual, como o mundo prega hoje. Ao contrário, a fé é um fenômeno coletivo, exige a vida em comunidade. A popular frase, já leio a Bíblia e oro em casa, essa frase não condiz com a verdadeira fé cristã, pois não há como viver a fé cristã senão na igreja e na comunidade, junto com outros irmãos e irmãs que confessam a mesma fé. Embora a solitude tenha o seu lugar na espiritualidade cristã, a comunhão também é uma marca fundamental de quem crê em Jesus. A fé também não deve nos alienar do mundo. Justamente por crermos em Deus, devemos fazer diferença no mundo, auxiliando os pobres, incluindo os excluídos, animando os desanimados, orando pelos enfermos, sepultando os mortos, dando esperança aos desesperados e quantas outras coisas. A fé não pode ser uma experiência que me leva para longe da realidade. A fé de verdade tem pé no chão. Por isso, ter fé pressupõe a esperança e o amor. Enquanto a fé é olhar para o passado e ver aquilo que Deus já fez, a esperança nos faz olharmos e nos movimentarmos para a frente em direção ao futuro. A fé sem a esperança é inerte, morta. A esperança sem a fé é vazia, volátil.
A fé dá sentido à esperança e a esperança dá sentido à fé. E o vínculo das duas é o amor que une o passado, ou seja, a fé, e o futuro, a esperança, com a ação no presente, o amor. Teremos a oportunidade de demonstrarmos a nossa fé e a nossa esperança sempre que agirmos diante do próximo com amor, seja quem for. Sem amor, a fé estará presa ao passado e a esperança se tornará um futuro impossível. Só o amor une a fé e a esperança, o amor de Deus pelo ser humano. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se em densa névoa, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus, sei que estás no controle de tudo no firmamento, sei que nada acontece
assim, ao chegarmos ao final deste culto online, convido a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pelo discernimento que vem da Tua palavra, para que a nossa fé em Ti não seja confundida com outras fés que respeitamos, toleramos, mas que são diferentes da nossa fé. E, aliás, só pode haver respeito onde há diferenças. Deus querido, e que assim o Senhor conserve sempre em nossos corações a fé verdadeira, que ela não dependa das nossas emoções, que são tão transitórias, que mudam tão rápido, que a nossa fé não dependa, Senhor, do nosso conhecimento, nem das energias que talvez dizem podemos emanar, não. Que a nossa fé dependa unicamente de Ti, por isso em Ti colocamos a nossa confiança, por isso buscamos o conhecimento da Tua palavra e por isso nos relacionamos com o Senhor diariamente. E que assim o Senhor nos conceda uma fé viva e também uma fé com o pé no chão, que a partir da esperança e do amor ao próximo atua neste mundo fazendo diferença. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, agora nós colocamos em Tua presença na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nós queremos receber da bênção do nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar, então vamos com fé, esperança e amor e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.